Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma dúvida de um dos inscritos do canal e ela nos diz o seguinte: nós temos aqui um triângulo ABC e este ponto M, ele é ponto médio do segmento AB. Nós também temos um ângulo 3x, um ângulo x e um ângulo de 45 graus. Qual é a pergunta do problema? É tentar descobrir qual é o valor deste ângulo x. Então o que nós vamos fazer? Como o lado AM é igual ao lado BM, né, porque M é ponto médio, vamos chamar este segmento AM de L e, portanto, o segmento MB também vai ser igual a L. E nós vamos chamar de H esse segmento vermelho. Então, H vai ser o comprimento do segmento CM. E note que, observando este triângulo, ele tem dois ângulos, um de 3x e um outro ângulo de 45 graus. E, portanto, este ângulo aqui, ele tem que valer 135 graus menos 3x. Porque se a gente somar este ângulo mais este, vai dar o 135. E somando mais 45 graus, dá 180 graus. Né? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus. Perceba que este ângulo, ele é suplementar do ângulo de 45 graus. Então, ele vale 135 graus. E este ângulo aqui, ele vai valer 180 menos 135 menos x, ou seja, 45 graus menos x. E o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a lei dos senos para este triângulo e depois para este. Então, usando a lei dos senos para este triângulo aqui, o triângulo à esquerda, então, perceba que o L está para o seno de 135 graus menos 3x. Então, o L está para o seno de 135 graus menos 3x, assim como o H está para o seno de 3x, assim como H está para o seno de 3x. Em outras palavras, daqui nós tiramos que L sobre H vai ser igual ao seno de 135 graus menos 3x dividido pelo seno de 3x. Perceba que nós podemos escrever esse 135 menos 3x da seguinte forma. Então, L sobre H é igual ao seno de 3 vezes 45 graus menos x. 3 vezes 45 dá 135. 3 vezes menos x dá aquele menos 3x ali. Então, L sobre H vai ser igual a seno de 3 vezes 45 graus menos x dividido pelo seno de 3x. E nós podemos fazer a mesma coisa agora para este triângulo aqui, ó, podemos usar a lei dos senos. Então, note que L está para o seno de 45 graus menos x. Então, L está para o seno de 45 graus menos x, assim como H está para o seno de x. H está para o seno de x. E, portanto, L dividido por H vai ser igual ao seno de 45 graus menos x dividido pelo seno de x. Então, note que o L sobre H, ele vale isto, e o L sobre H tem este valor também. Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos chamar 45 graus menos x de y. Então, vamos colocar aqui em cima, ó, 45 graus menos x, vamos chamar de y. E perceba que dessa expressão, né, nós obtemos o seguinte, né, que o seno de 3y, portanto, sobre o seno de 3x vai ser igual ao seno de y dividido pelo seno de x. Seno de 3y dividido pelo seno de 3x é igual ao seno de y dividido pelo seno de x. Então, o que é que nós vamos fazer agora? A gente vai desenvolver esse seno de 3y dividido pelo seno de 3x. Então, vamos pegar um ângulo z qualquer, e vamos calcular o seno de 3z. E daí depois a gente substitui por x e por y. Então, note que o seno de 3z
é a mesma coisa que o seno de 2z mais z. Daí a gente usa a fórmula do seno de a mais b, isso nos dá seno de 2z vezes o cosseno de z mais o seno de z vezes o cosseno de 2z. E nós podemos utilizar nessa expressão, ó, a fórmula do seno do arco duplo agora. Seno de 2z é a mesma coisa que 2 vezes seno de z vezes o cosseno de z. Só que cosseno de z vezes cosseno de z vai dar cosseno de z ao quadrado. Então, essa expressão aqui ó, vai nos dar 2 vezes o seno de z vezes o cosseno ao quadrado de z. É mais ainda o que está sobrando ali, né? Que é o seno de z vezes o cosseno de 2z. E agora a gente pode colocar o seno de z em evidência, né? Colocando o seno de z em evidência, vai para dentro do parênteses, o 2 vezes cosseno ao quadrado de z mais cosseno de 2z. Mas quanto que vale o cosseno de 2z? Eu vou fazer um rascunho aqui, ó. O cosseno de 2z, pela fórmula do cosseno do arco duplo, é cosseno ao quadrado de z menos seno ao quadrado de z. Só que este seno ao quadrado de z, ele pode ser escrito como 1 menos o cosseno ao quadrado de z. E cosseno ao quadrado de z mais seno ao quadrado de z dá 1. Isso vai ser igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de z menos 1. Ou seja, cosseno de 2z é este valor. Então vamos colocar ele ali. Vamos obter que essa expressão é igual a 2 vezes, ou melhor, seno de z vezes isso daqui mais isto. Em outras palavras, 4 cosseno ao quadrado de z menos 1. Então, vamos apagar o nosso rascunho. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esta fórmula, né, de seno de 3z sendo essa expressão aqui nesta nossa identidade aqui de baixo. Nossa igualdade ali de baixo. Então, o seno de 3y vai ser igual a seno de y vezes 4 cosseno ao quadrado de y menos 1. Né? Então, seno de y vezes 4 cosseno ao quadrado de y menos 1, dividido pelo seno de 3x, né? Que é seno de x vezes 4 cosseno ao quadrado de x menos 1. Isso daqui, que é o que está aqui, né? O seno de 3y sobre o seno de 3x. Isso nos dá o seno de y dividido pelo seno de x. É só peguei esta igualdade e agora coloquei lá em cima, trocando, né, o valor de seno de 3y e o seno de 3x. E note agora uma coisa importante, a gente quer cancelar esses valores aqui, ó. Só que para a gente cancelar esses valores, nós precisamos garantir que eles sejam diferentes de zero. Bom, por que o seno de y e o seno de x eles não podem ser iguais a zero? Bom, perceba que tanto o x quanto o y são ângulos que variam de 0 até 45 graus. E por que isso? Ó? Porque perceba que o x ele não pode ser 45 graus. Se ele fosse 45 graus, aqui daria 135 graus. Então, 135 mais 45 daria 180. Ou seja, este ângulo aqui deveria ser igual a zero, né? Mas isso aqui é um triângulo. Os ângulos têm que ser positivos, não podem ser iguais a zero. E se o x for maior do que 45, vai ser pior, né? Essa soma aqui vai ser maior do que 180. Então, o x ele tem que ser um ângulo menor do que 45 graus. Como o x é menor do que 45 graus, né, x também é diferente de zero, porque o x ele é um dos ângulos do triângulo, então o y também, né? O y vai ser um ângulo entre 0 e 45 graus, porque 45 menos x é o próprio y. O y é menor do que 45 graus. Né? Tanto o x quanto o y são ângulos de 0 até 45. Então a gente pode até colocar assim, ó, o x e o y, né, eles variam de 0 até 45 graus. E, portanto, a gente pode cancelar este seno de y com esse seno de y. E entre 0 e 45 graus, esses valores eles são diferentes de zero. Então, a gente pode fazer todos esses cancelamentos. Vamos obter que isso daqui é igual a 1, porque do outro lado se cancelou tudo, deu 1, né? Então, se isso daqui vale 1, significa que este número daqui tem que ser igual ao número de baixo. Né? Então, 4
cosseno ao quadrado de y menos 1 é igual a 4 cosseno ao quadrado de x menos 1. E daí a gente pode cancelar este menos 1 com este menos 1, este 4 com este 4. Vamos obter cosseno ao quadrado de y igual a cosseno ao quadrado de x. Mas, como x e y variam de 0 até 45 graus, neste intervalo, o cosseno de x e o cosseno de y são positivos, são valores positivos. Então, se a gente extrair a raiz quadrada dos dois lados, então vamos obter o módulo do cosseno de y igual ao módulo do cosseno de x, mas como são coisas positivas, ficamos com cosseno de y igual ao cosseno de x. Mas o nosso ângulo y é 45 graus menos x, então vamos colocar aqui, cosseno de 45 graus menos x, que é o y, é igual ao cosseno de x. E perceba que como tanto y como x, eles variam de 0 até 45 graus, neste intervalo, o cosseno é uma função injetiva, de 0 até 90 graus, na verdade, né? O cosseno de x ele é uma função injetiva. E daqui a gente conclui, né, pelo fato da função cosseno ser injetiva de 0 até 90 graus, ou também de 0 até 45 graus, a gente conclui que 45 graus menos x é igual a x, ou seja, 45 graus vale 2x, ou seja, x é igual a 22,5 graus. 45 dividido por 2 é 22,5 graus. Este é o valor do nosso ângulo x. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!